Glória a Deus, graças a Deus. Quero comentar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim possa abençoá-los cada vez mais, derramando a graça, o poder e a misericórdia do Senhor. Estaremos hoje ministrando a palavra do Senhor, mas também orando aí com muita fé, com muita alegria no meu coração, nos nossos corações, por estarmos diante do Senhor, pela misericórdia de Deus com cada um de nós. E eu quero liberar uma palavra de poder sobre a sua vida nesse momento, em que haja a bênção do Senhor sobre ti, em que o seu propósito seja abençoado, que a mão do Senhor seja sobre a tua vida, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa proporcionar cada vez melhorias na sua vida dia após dia, que haja bênção do Senhor sobre ti. Eu libero uma palavra de milagre agora sobre ti, que essa enfermidade desapareça da sua vida, que esse mal suma por completo e que a bênção do Senhor seja sobre ti. Eu libero uma palavra de crescimento financeiro para você, no seu trabalho, nos seus negócios, no seu dia a dia. Que Deus há de te dar sabedoria, conhecimento, criatividade, para você criar coisas novas, fazer negócios abençoados de ampla honestidade. Que seja bênção para você e para quem você esteja negociando. E que a honestidade de Deus seja sobre a tua vida, proporcionando ganhos melhores dia após dia. Eu te abençoo, eu libero essa palavra de bênção sobre ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu inicio essa transmissão, liberando a palavra de milagre sobre ti, liberando a palavra de cura, porque eu vejo agora tumores cancerosos desaparecendo nessas vidas agora. Eu vejo agora veias sendo desentupidas pelo poder de Deus. Eu vejo agora pedra nos rins e nas vesículas desaparecendo. Eu vejo a cura, a bênção e o milagre sobre a tua vida agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo Deus realizando agora o propósito de bênção sobre a tua vida, realizando os seus projetos, seus sonhos, seus anseios, e que Deus seja sobre ti. O Espírito Santo possa direcionar a tua vida e te abençoar cada vez mais. Eu declaro queimado todo o mal no teu estômago agora, no teu lar, na tua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Missões Pentecostes, levando a palavra de Deus aos homens e conduzindo os homens a Cristo para que haja salvação de vida eterna. E que seja assim a provisão de Deus sobre as nossas vidas, dia após dia, cada vez mais e mais. Que sejam neutralizadas, que sejam anuladas, que sejam destruídas todas as forças das trevas, do mal contra a tua vida, contra a tua casa, contra os teus familiares, e que a bênção do Senhor seja de contínuo sobre ti. Eu libero palavras de bênção, eu libero palavras de milagre sobre a tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já peço a você que seja um missionário nessa obra, compartilhando, contribuindo e abençoando esse projeto. Nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos das suas orações, nós precisamos do agir de Deus na tua vida, para que esse projeto missionário possa alavancar, romper barreiras e alcançar mais vidas para o Senhor. Portanto, seja um missionário nessa obra, seja um parceiro nessa obra, em nome de Jesus eu te peço. E que Deus assim, o Deus vivo todo-poderoso, possa te retribuir muitas mil vezes mais, com muitas bênçãos, em nome de Jesus. Estaremos lendo a palavra do Senhor aqui em Mateus capítulo 8. Mateus no capítulo 8, do versículo 28 a seguir. Fala sobre os dois endemoniados gadarenos. E tendo chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que nós temos contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava passando ali não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles saindo passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar e nas águas, e pereceram. Uma palavra de muito poder, uma palavra que realmente de mundo espiritual que acontece e que se torna muitas vezes imperceptível às nossas vidas, se não tivermos aí o dom do discernimento, saber discernir espírito, se é de Deus ou se não é de Deus. E esses demônios aqui, se você observar no versículo 29, eles sabem que serão atormentados. E eles falaram para Jesus: vieram atormentar-nos antes do tempo, quer dizer, vai ter um tempo de tormento.
para os demônios, para Satanás e para todos os ímpios que não aceitaram Jesus Cristo, que não conheceram a Jesus e nem o receberam como Senhor e Salvador da sua alma. Então receba logo Jesus na sua vida, aceite Ele como Senhor e Salvador da sua alma, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esses demônios designaram aqui algo muito profundo: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Quer dizer, haverá um tempo de tormento, que será o tempo do lago que arde com fogo e enxofre, aonde será lançado Satanás, seus demônios e todos os ímpios que não creram no Senhor. Então ainda é tempo de você conhecer a palavra de Deus, de aceitar Jesus, de andar no caminho do Senhor, para se livrar desse tormento e ter a glória do Deus vivo sobre a tua vida. Nós vemos que esses dois endemoniados aqui, eles eram habitados por demônios. Quando é endemoniado, está possesso, ou seja, está possuído por entidades espirituais do mal. Se observarmos Efésios capítulo 2, versículo 2, diz aqui, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, são pessoas que andam no caminho da rebelião, da rebeldia contra Deus, no caminho do pecado. E esses demônios atuam realmente pelo príncipe, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. E quem atua nos filhos da obediência? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então muitas vezes o Deus desse século, ou seja, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, daqueles que não creem, com a finalidade de impedir que resplandeça neles a luz de Cristo, a glória do Senhor, para que eles venham ao conhecimento da plena salvação e da vida eterna. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então receba Jesus na sua vida, não deixe o Deus desse século cegar o seu entendimento, fazer trevas na sua mente, impedindo você de conhecer Jesus, de conhecer a palavra de Deus, de andar no caminho da santidade, de andar no caminho da pureza espiritual diante de Deus, buscando sempre aproximar-se do Senhor e santificar na nossa vida cada vez mais. Se observarmos também lá na palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 8, do versículo 28, então, esses dois endemoniados, eles viviam no meio do sepulcro, Mateus 8, 28, e Lucas 1, 79, Mateus 8, 28 é muito claro, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, diz a palavra do Senhor, e dirigiu os nossos pés pelo caminho da paz. Então Jesus veio para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Essa é a função de Jesus, nos livrar das trevas, nos livrar da sombra da morte e dirigir os nossos pés, ou seja, nos colocar no caminho da paz. Então, irmão, nós vemos que aqueles dois homens estavam com a mente completamente perturbada. Tinha uma perturbação tremenda na mente daqueles homens. Eles não tinham consciência do que faziam e nem do que estavam acontecendo ao redor deles. Se você observar em Romanos capítulo 1, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o seu coração insensato. Ou seja, conheceram a Deus, tiveram conhecimento de Deus, mas não glorificaram a Deus, não deram graças a Deus, antes se tornaram nulos no seu próprio raciocínio, ou seja, anulou Deus no seu raciocínio e obscureceu o seu coração insensato, quer dizer, ficou cheio de trevas. Então todos já ouviram falar de Deus, do Senhor Jesus, da palavra do Senhor, e muitas vezes, irmãos, a mente fica perturbada por tanta coisa, por tantos desejos, enfim, por tantas situações, e a pessoa endurece o coração. Então nós temos que buscar essa consciência espiritual de abrir o nosso coração para as coisas de Deus. Então aqueles dois endemoniados, além de perturbados, diz a palavra do Senhor, eles estavam nus, estavam completamente nus, estavam sem roupa, eles não tinham noção e nem senso de moral alguma.
estavam completamente desnorteados. Lá em Lucas capítulo 8, no versículo 27, logo ao desembarcar veio à cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Então vejamos a situação, possesso de demônios que havia muito tempo não se vestia, não ficava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros, no lugar da morte. Então nós vemos que realmente temos que ter muito cuidado com o mundo espiritual para levarmos uma vida de santidade. Também em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então as pessoas acham que não precisa de Deus, mas espiritualmente primeira coisa, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. São essas as 5 condições da pessoa que não tem Deus na vida. Ele pode procurar felicidade nos prazeres, nas bebidas, nos jogos, enfim, em demais situações, nas riquezas, mas é infeliz. O vazio de dentro é muito grande. Existe no coração do ser humano um vazio em forma de cruz que somente Jesus pode preencher na sua vida. Aceite Jesus, receba Ele como único Senhor e Salvador da sua alma. Você vai ver o quão é maravilhoso ter Deus na nossa vida, ter Deus, esse Deus glorioso que está do seu lado para te abençoar. Mas se você não o aceitar, não o recebê-lo na sua vida, Ele não vai agir, Ele não vai intervir nas suas situações. Dê lugar ao Espírito Santo, dê realmente acesso ao Espírito de Deus para Ele abençoar a sua vida. Então, irmão, nós vemos que diante da situação, esses homens, esses endemoniados, eles estavam arruinando a si mesmo, como toda pessoa no pecado. A pessoa no pecado ele vai se arruinando, se autodestruindo, até acabar realmente a sua condição. Isso se ele buscar a Jesus e ainda tem reversão. Se você observar lá em Marcos capítulo 5, versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Então se você vê que ele tinha uma força descomunal, uma força realmente sobre-humana. Então, muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e elas foram quebradas e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Ou seja, simplesmente estava sobre uma força demoníaca muito grande mesmo, extremamente excedente aos padrões normais. E lá no Marcos capítulo 5, versículo 5, nos exemplifica, e ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então nós vemos que a pessoa se auto-martira. Ele andava dia e noite, não tinha sossego, não dormia. Ele clamava entre os sepulcros, pelos montes, andava só gritando, tentando buscar uma ajuda no seu mais íntimo, mas não conseguia, porque a ação demoníaca era muito grande. Então eles se tornaram um perigo para eles e para as outras pessoas. Lá em Marcos 8, 28, olha, tendo chegado à outra margem da terra dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 endemoniados, saindo dentro dos sepulcros, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles feriam a si mesmos, mas também atacavam as outras pessoas, a tal ponto furiosos, aqui diz a palavra do Senhor. Então ninguém podia intervir na situação. Eles tinham realmente uma força completamente descomunal, uma força altamente destrutiva que era a vida deles ali. Ninguém podia subjugá-los. Mas eles foram libertados pelo Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 8, 33, nós observamos aqui, e fugiram os porqueiros chegando à cidade, contaram todas as coisas que aconteceram aos endemoniados. Ou seja, eles foram completamente libertos daquele mal, daquela ação maligna mesmo, porque só Jesus pode nos libertar de toda ação demoníaca. Só Jesus pode fazer o que realmente pode ser feito por nós, que é a libertação, que é o sacrifício que ele fez ali na cruz do Calvário para determinar a isenção, ou seja, a anulação da sentença condenatória de morte, e nos dá direito à vida e vida eterna. Então,
Receba Jesus na sua vida, ande com o Senhor, busque o Espírito Santo, ore ao Espírito Santo, pedindo a Ele orientação, pedindo direção para a sua vida, direção no seu lar, nos seus negócios, no seu trabalho, em tudo que você for fazer. Busque a direção do Espírito Santo, porque Deus terá o maior prazer em abençoar a sua vida. Deus quer te ver abençoado. Deus quer ver você sorrindo, de cabeça erguida. Deus não tem prazer muitas vezes no seu fracasso, nas suas tristezas, mas Deus tem prazer sim no seu sucesso, nas suas bênçãos, porque Ele quer estar continuamente do seu lado. Mas para isso você tem que abrir o seu coração, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, aceitar a palavra de Deus na sua vida e procurar obedecer, porque sobre os filhos da desobediência vai recair todo o mal, mas aos filhos da obediência virão toda a sorte de bênçãos do Senhor e por fim a eternidade, como diz o Senhor Jesus Cristo. Então seja firme, seja fiel e seja abençoado em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora pela sua causa, apresentar diante do Senhor. E eu quero liberar uma palavra de milagre agora, que essa enfermidade suma da tua vida, do seu familiar, dessa pessoa que você ora. Eu libero essa palavra de milagre agora, de cura. Suma toda a enfermidade e todo o mal. Eu libero uma palavra de crescimento na sua vida, que haja prosperidade no seu trabalho, no seu serviço, na sua empresa, enfim, nos seus negócios. Que Deus seja contigo, te iluminando. E também determina uma palavra de bênção, que haja harmonia, alegria na tua alma e uma comunhão verdadeira com o Senhor. Seja assim Deus te abençoando em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu liberei palavras de bênção, de crescimento, de cura e de milagres, ó Pai. E só o teu Espírito Santo pode agir. Peço-te, ó Espírito de Deus, no nome de Jesus, que age nessas vidas, curando agora todas essas enfermidades, fazendo desaparecer todos esses incômodos, essas dores, ó Pai, essas tristezas, fazendo sumir agora esse espírito de depressão e dando a eles a saúde, a alegria e a virtude do Senhor. Espírito Santo, também eu liberei palavra de crescimento financeiro. Eu peço ao Senhor que os abençoe, que os multiplique, que os prospere, que traga à mente deles, ó Pai, projetos, Senhor meu Deus, criativos, Senhor meu Deus, e que tem muito crescimento financeiro. Assim, Pai, eu libero palavras de bênção, porque só o Senhor pode agir, abençoar dentro dessa palavra. Age, Espírito Santo, e abençoa poderosamente os teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Seja assim a tua vida abençoada, no nome de Jesus. Mais uma vez eu te peço, abençoe esse projeto, compartilhe essa programação para alcançarmos mais vidas. Se sentir no seu coração, também contribua financeiramente, porque esse projeto missionário precisa da sua contribuição, das suas orações, para ele alavancar, para avançarmos fronteiras e sermos abençoados, abençoando vidas. Então, assim, que Deus te abençoe, te prospere e te ilumine, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cecília Alves Silva, Jefferson Alves. Cecília, que Deus te abençoe, irmão Jefferson, Água Boa, Deus te abençoe, todos os demais irmãos na audiência. Seja Deus sobre ti te abençoando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, comunhão e consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, Deus e agora e para todos sempre e todos os dias, em amém. E sejam abençoados em nome de Jesus. Glórias a Deus, adorado é o nome do